Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Ponto Z. Eu sou a Bruna, representante da Zúria, uma loja de roupa que trabalha para mulheres e com mulheres que queiram sentir-se livres e bem com elas próprias, serem exatamente o que quiserem ser. Hoje trazemos a nossa Sofia Amorim, especialista num tema que eu acho que é de extrema importância, especialista em diástase. A Sofia é pró na recuperação física da mulher, mais focada na diástase, e tal como disse, especializada neste assunto e com programas que dão grandes provas de que realmente ela é este talento todo que eu estou a dizer. Tem programas de acompanhamento a mulheres na área da saúde física da mulher e trabalha sempre com um sorriso. Tem uma força da natureza, pelo que eu conheço a Sofia, uma força da natureza. E portanto, estou muito feliz por a Sofia estar aqui. Sofia, muito bem-vinda. Espero, Obrigada pelo convite. espero que gostes de estar aqui. Estou super entusiasmada pela nossa conversa, Sofia. E vou só introduzir aqui um bocadinho o tema da diástase, o porquê de nós termos escolhido este tema, porque achamos que é realmente muito importante este tema, porque nós depois de sermos mães, e muitas das mulheres que nos estão aqui a ouvir já são mães, ou poderão vir a ser, e a diástase é algo que afeta muita gente e muitas vezes nós não sabemos. Melhor do que eu, vais-te explicar o que é a diástase e todo o desenrolar, mas achamos que é realmente muito importante nós falarmos sobre a diástase, sobre a alteração que nós podemos ter, porque realmente muitas vezes nós temos diástase, não sabemos identificar, não sabemos o que é, só sentimos que o nosso corpo mudou, a nossa barriga não é a mesma, e incomoda-nos, afeta-nos, a nossa autoestima é bastante afetada e não só, toda a nossa funcionalidade, toda a nossa vida pode ser bastante afetada com a diástase. Daí nós temos trazido este tema e a Sofia, que não há ninguém melhor que nós conhecemos para falar sobre este tema. Portanto, Sofia, agora passo a bola para ti e queria que me dissesses o que é a diástase e como é que se identifica a diástase. Então, olha, obrigada mais uma vez. Bora lá, o que é que identifica a diástase? Primeiro, antes, deixa-me dizer-te que eu própria também tive diástase. Também. Portanto, eu falo de uma coisa que eu própria também tive, porque eu tenho 2 filhos e tive logo diástase no primeiro, mas acho que só acordei um bocadinho mais para o assunto quando tive o meu segundo. O meu segundo já tem 8 anos e foi a partir daí que eu comecei mesmo a tirar a especialização nesta área. Eu já dava treino a grávidas e a mães no pós-parto, mas depois comecei a perceber que podia ir mais a fundo nesta área. E a diástase é o quê? É só, assim simples, para toda a gente perceber, o afastamento dos nossos retos abdominais, que são aqueles músculos que nós vemos mais superficiais, que são os chamados six-pack, que todas nós queríamos ter definido, não é? E esses músculos, durante a gravidez, eles vão-se afastando para o crescimento do bebê. Ou seja, na gravidez, todas temos diástase. Não é? Portanto, aí é logo uma diástase fisiológica que tem que acontecer para o crescimento do bebê. Depois, no pós-parto, nós temos que ver se esse afastamento dos retos abdominais, se ele volta com a recuperação natural do corpo da mulher, se ele volta a juntar-se idêntico ao que era antes, que na maior parte das vezes não acontece, ou se temos que intervir com exercícios específicos, porque aí fica uma diástase patológica. Portanto, fica um afastamento que não é considerado normal e tem que haver uma intervenção a nível de exercício. Portanto, basicamente, a diástase, o nome, a própria palavra, significa afastamento. Porque nós temos diástase noutros sítios do corpo. Só que a parte abdominal, pronto, é o que se ouve mais. Mas a palavra significa afastamento. Portanto, é isso que acontece. Aqueles músculos vão se afastando. Depois, aqueles músculos são unidos por tecido. Nós pensamos muito na parte muscular, mas existe tecido facial que une esses músculos. E, em último caso, esse tecido facial que une ao centro esses dois músculos, os dois retos abdominais, pode-se romper e muitas vezes causa, por exemplo, hérnias umbilicais. Portanto, isso acontece porque aquele tecido rompeu ali ao centro dos retos abdominais. Portanto, diástase é isto. Só que depois fica a barriguinha, não é? Fica a barriguinha alterada, não é? E aquela barriguinha que Sim. nós não gostamos de ver. Como é que nós As mães não identificamos? Quais são?
Exato. Quais são assim, à primeira vista, sem sequer ainda nenhum exame mais específico? Uhum. Aqueles sinais em que tu olhas para uma mulher, por exemplo, e dizes, naquela barriguinha tem uma diástase, mesmo não sendo uma diástase grande, por exemplo. Sim. Olha, eu para já, eu consigo olhar para uma barriga de uma mãe numa fotografia e dizer-te as medidas exatas, Uau! sem sequer ir lá avaliá-la. Eu consigo dizer as medidas muito, muito exatas da diástase, mas para uma pessoa normal, o que é que acontece? O que é que elas notam? Podem notar que no dia a dia, para já que treinam, fazem já o seu treino, andam no ginásio, já treinam há algum tempo e a barriga não recupera. Já recuperaram outras partes do corpo, mas a barriga mantém-se lá, um abaulamento, parece que há uma barriguinha de grávida ou há ali um inchaço. Depois, isso é assim a primeira coisa que notam. Outra coisa que é muito visível à vista é em movimentos normais do dia a dia, mas movimentos muito normais. Às vezes, imagina, estamos a lavar a louça, encostadas à bancada da cozinha, em que alguma posição, algum movimento, ou então a pegar no bebê, por exemplo, também, ou pegar num peso, ou pegar num bebê, em que nós projetamos a barriga para a frente e nota-se que ao centro a barriga sai, faz uma quinazinha, parece que sai ali qualquer coisa ao centro. Nota-se muito. Então, isso também é o sinónimo, portanto, é ali uma consequência da diástase, porque lá está, com mais afastamento, ali entre os retos abdominais, a gordurinha sai. Então nota-se essa quina ao centro da barriga, assim com movimentos normais do dia a dia. Que nós estávamos há bocadinho a falar no off, não é? Mas a tal pele flácida, assim arrugada, a pele mais enrugadinha à volta do umbigo, mais flácida, ou abaixo do umbigo ficar aquela barriga descaída, também é Aquela sintoma pele que de parece diástase. assim a pele velhinha, não é? Assim, aquelas É, ruguinhas todas. é, Mesmo quando nos sentamos, exatamente. fica ali aquelas ruguinhas todas muito pequeninas. Sim. É, isso acontece porquê? Porque lá está, durante a gravidez, o tecido, a pele foi esticado, esticado, esticado ao máximo. É como, por exemplo, nós temos um papel celofane, aquele transparente que nós esticamos. Se tu esticares, has de reparar que ele depois não volta. Fica assim flácido. Eu muitas vezes faço assim essa parte para as pessoas verem, porque é muito visível. É esticarmos o papel celofane e depois ele não volta. Fica flácido. Então é igual. Todo o tecido facial e a pele foi esticada e depois no pós-parto não volta, fica enrugadinha. Então essa parte também é sintoma de visível, não é? De diástase. Claro, depois devem fazer uma avaliação, que pode ser uma autoavaliação, pode ser a pessoa a fazer, ou para ser mesmo mais a sério, não é? Para ter todos os parâmetros, deve ser como profissional. Mas a própria pessoa também pode conseguir fazer essa autoavaliação. E como é que se faz essa autoavaliação? Olha, então é assim, se for uma autoavaliação, o que eu dou às minhas alunas, para não ser muito complexo, porque mesmo assim o que eu já dou já é um bocadinho complexo, elas às vezes têm dificuldade em perceber, porque, por exemplo, uma mãe que tenha mais gordura abdominal tem mais dificuldade em fazer a sua avaliação, porque como tem muitas camadas de gordura, quando vai ter que fazer a avaliação, porque já explico como é que é, mas nós colocamos os dedos ali na zona da barriga, ela diz que não consegue sentir o abdominal, porque tem que carregar mais. E muitas vezes elas não gostam de carregar, lhes faz Dói. impressão, porque dói, porque lhes faz muita impressão. Ai, Sofia, agora estou aqui a carregar e faz tanta impressão, que horror! E ainda para mais, temos que carregar na zona do umbigo e muitas faz mesmo impressão fazer isso. Então, há essa dificuldade, não é? Mas a autoavaliação é, a pessoa está deitada entre cúbito dorsal, portanto, barriga para cima, normal, no chão, convém ser no chão, não na cama não, porque é molinha no chão, pernas estão fletidas, pés no chão, e a pessoa sobe a cabeça e os ombros do chão, faz uma flexão do tronco. Para quê? Para que o Tipo um abdominal fique em mini tensão. abdominal, não é? Quando nós fazemos os abdominais, fazer um mini abdominal Exato. e ficar ali É parado. ficar ali parado. Portanto, aí nós vamos ver a intenção, não é? É em contração, lá está, eu estou a dizer o básico, não é? Porque depois devemos de ver também relaxamento ou afastamento. Mas o que eu digo é, ok, vamos subir cabeça e ombros no chão, ficamos em contração, ali numa flexão do tronco, e vamos colocar o dedo, primeiro, na zona do umbigo, porque a zona do umbigo foi onde, em princípio, há mais afastamento. E ao colocarmos o dedo, nós vamos perceber, ok, se vai caber só um dedo entre os retos abdominais, que nós sentimos ali o músculozinho de um lado e do outro, ou vai caber dois, ou qual é que vai ser, não é? Portanto, essa medida, que é a medida de largura,
é importante, é percebermos o afastamento, se é um dedo, se é 2 dedos, se é 3, se é 4, portanto são diastas muito severas. Acima do umbigo, não é? Nós colocarmos o dedo É, acima, na linha média, no fundo, não é? sim, primeiro na zona do umbigo. Depois o que é que nós vamos ver? Vamos andando com o dedo para cima do umbigo e vamos andando para baixo, em direção à pubis. O que é que normalmente acontece? Nós vamos andando para cima, imaginando que temos 2 dedos de afastamento, vamos andando para cima e vamos reparando que vai fechando, até ficar um dedo ou até ficar completamente fechado. E vamos fazer essa medição, então, do umbigo para cima, enquanto é que vai em comprimento, esse afastamento, e do umbigo para baixo, quanto é que vai em comprimento esse afastamento. E se mantém o afastamento ou se vai fechando. Portanto, isso vai nos dizer o tipo de diástase, que ela pode ser só na zona do umbigo, pode ser mais infraumbilical ou mais supraumbilical, ou pode ser toda em comprimento. Vai-nos dar essa ideia do tamanho da diástase. E depois, há algo muito importante que eu também peço logo elas para fazerem, portanto, isto é na autoavaliação. Se for depois a parte profissional, já tem outros parâmetros. Mas é verem a profundidade. É muito importante. Portanto, na zona de mais afastamento, que é a zona do umbigo, nós colocamos o dedo. Então, vamos ver quanto é que esse dedo afunda. Porque na zona ali da pele, não é? Da nossa barriguinha, nós colocamos o dedo e vamos ver quanto é que afunda. Só a cabecinha do dedo, primeiro nó do dedo, segundo nó do dedo, isso vai me dar um parâmetro muito importante. Eu quase que para mim é mais importante a profundidade do que o afastamento. Porque isso vai me dizer como é que os tecidos por trás estão. O tal tecido facial. Pois. E os tais músculos mais profundos. Se há muita profundidade, quer dizer que esses músculos estão muito fragilizados e o tecido facial ou se rompeu ou está mesmo muito, muito fragilizado, aquela tal enrugada que nós estávamos a falar. E essa parte é muito importante. Eu posso ter uma diástase de pouco afastamento, imagina um dedo e meio, 2, mas ter muita profundidade. Então, aqueles tecidos estão muito, muito fragilizados. É isso que me interessa também saber. E, portanto, isto é a autoavaliação. É feita, a própria pessoa faz, aponta as medidas e consegue ter essa percepção. Depois, a nível profissional, procurar profissionais que sejam mesmo especializados nessa área, não é? Mesmo Porque- depois a nível da recuperação física, não é? Não é qualquer PT ou qualquer treinador num ginásio que seja, que consiga ou que tenha essas noções, pois não? Olha, em termos de avaliação, a avaliação depois no profissional é diferente. Eu dou formação a profissionais, portanto, quem faz a minha formação sabe fazer uma avaliação mais completa, mas a maior parte não faz. A maior parte faz isto que eu acabei de dizer, Pois. que elas próprias conseguem fazer. Mas a parte da avaliação do profissional tem que se ver a parte respiratória do diafragma, temos que ver a parte do pavimento pélvico como é que está, porque é tudo músculos que vão interferir na recuperação da diástase. Temos que ver em relaxamento como é que está o afastamento, se afasta muito ou não. Então há ali coisinhas que nós depois vemos na parte profissional. Mas, respondendo à tua questão dos profissionais no geral, é assim, o que acontece é que há muitos profissionais que evitam fazer exercícios que sabem que pioram, porque têm essa noção, porque na formação que tiram também sabem que existem exercícios que não são adequados para quem foi mãe e tem uma diástase, mas depois não fazem os que são específicos. E, portanto, a pessoa, eu costumo dizer, não está a fazer nada que seja pior, não é? Não está a fazer nada que seja contraindicado. Ok. Mas também nos está a ajudar. Pior. E daí que depois elas notam que até já estão definidas noutras partes do corpo, mas a barriga não volta. Pronto, dá esta questão dos profissionais, porque isto não é uma formação que exista na formação normal de exercício físico, não. A pessoa tem que tirar uma especialização à parte e, portanto, claro que nem todos têm, não é? É como outra qualquer patologia, é igual. Claro. E que mitos e verdades é que nós podemos falar sobre a diástase? Já sabemos o que é, já sabemos mais ou menos avaliar e quem procurar para poder avaliar, mas há muita coisa que se diz errada e muitas outras verdades, e se calhar aqui era importante desmistificar isto tudo. Olha, mitos, deixa-me pensar. Sabes que eu não tu disseste umas perguntas, mas eu não apontei nada. Eu venho Ainda assim. bem, isto é para ser natural. Eu venho assim, vou-me lembrando.
Olha, mitos, assim o que mais eu noto, que as mães que me procuram têm dúvidas já passaram muitos anos, será que eu vou ter de recuperar? Há muito mito que é só para mães recentes. E isso é mesmo completamente errado. Eu tenho mães que de 20 anos, eu já tive uma mãe agora de 60, já tinha 60 e tal anos. Ela tinha 60 e tal anos a fazer o programa. E, portanto, tenho mães de 19, 20, 18 anos após terem tido a criança a fazer o programa. Portanto, isso é um mito. Mães recentes têm mais valias, porque o corpo está a ajudar a fazer a recuperação, muito bem, mas não têm tanta percepção não têm tanta consciência corporal e o corpo está fragilizado, portanto não tem tanta força, não tem tanta resistência, temos prós e contras. Mães de mais anos, é igual, o corpo não está a fazer esse trabalho, mas tem muito mais consciência corporal, tem muito mais força, mais resistência, mais facilidade em aprender a fazer a ativação abdominal, que é a base da recuperação. Portanto, isso é assim o maior mito. Não é para mães recentes, é para qualquer mãe. Era Ok? isso também que eu queria ouvir, porque eu sinto que acho que vamos poder ajudar muita gente realmente com esta questão que tu acabaste de falar, que é extremamente importante que as pessoas entendam que não é só para recém-mamãs, não é só para um pós-parto imediato, pode ser para um pós-parto de 18 anos. Nós estamos sempre em pós-parto, Sim. Sim. não é? Portanto, isso é logo a primeira coisa. Depois, assim, mais mitos. Olha, os mitos vêm muito em relação a quem treina, porque quem treina se calhar vai se identificar com isto que eu vou dizer, que é aquelas coisas chapa 5 de que não se deve fazer abdominais tradicionais, não se deve fazer pranchas, aqueles exercícios que nós vemos nas redes sociais não devem ser feitos para quem tem diástase. Pronto. É um bocadinho uma meia-verdade. Eu vou tentar explicar. Porque aquilo que é grave, aquilo que agrava a diástase é quando nós fazemos um movimento ou um exercício que faz pressão intraabdominal. O que é isto da pressão intraabdominal? Nós temos a nossa pressão intraabdominal tem que existir porque nós, quando tossimos ou espirramos, os nossos abdominais, a nossa caixa torácica tem que conter essa pressão, que é uma pressão repentina que existe. Mas nas mães, a pressão intraabdominal não está controlada. Ou seja, normalmente quando elas expiram, quando deitam o ar fora, e se calhar tu até podes depois experimentar, e quem esteve depois experimenta, quando deitam o ar fora, quando estão a pegar num peso, quando estão no ginásio e expiram, fazem força com a barriga, mas fazem força com a barriga para fora. Então estão a aumentar a pressão intraabdominal. E cada vez que isso acontece, a diástase aumenta. E isto acontece em exercícios tão simples como, por exemplo, um agachamento. Então, para teres ideia, um Tudo a ver com agachamento. respiração, não é? Tudo a ver com respiração. Imagina, um agachamento causa mais pressão intraabdominal do que fazer um abdominal do crunch. Aquele abdominal que toda a gente diz Exato. para não se fazer. Ou mesmo, se calhar, uma corrida também, não? Uma corrida assim mais intensa. Também. Então, há aqui um bocadinho esta coisa de que se entramos muito naqueles exercícios que toda a gente sabe que não se pode fazer, mas se calhar esses não são os piores. Existem outros exercícios e por isso é que muitas andam no ginásio e até sentem que pioram, porque sem saber estão a fazer movimentos que aumentam a pressão intraabdominal. Então, isso é assim um bocadinho um assunto que lá está, os profissionais devem saber, não é? Nem todos sabem, mas que é importante. Portanto, por exemplo, tu fazes ginásio, certo? Sim. Fazes máquinas. Sim. Sabes a máquina leg press, em que nós estamos sentadas e com os dois pés empurramos o peso, não é? A leg press. Pronto, a leg press é uma das máquinas que causa mais pressão intraabdominal. Hás de experimentar quando estás a fazer e empurras o peso com as pernas, hás de olhar para a tua barriga e hás de ver se ela encolhe ou se ela sai. Isto é uma questão que eu vou estando muito atenta no ginásio, isto por defeito de profissão, de formação, porque eu como terapeuta da fala também estou sempre a pensar na respiração. E no treino é igual, e realmente há muitos exercícios que nós temos mesmo que estar concentrados na respiração para que a respiração não se altere e que não haja o inverso, não é? Sim. Nós ao inspirarmos, estarmos a encolher a barriga e ao expirar, a fazer, eu costumo dizer, a encher ou a esvaziar o balão, não é? Porque é assim, desta forma que eu muitas vezes também passo
os exercícios de respiração. Nós temos que, ao inspirar, encher o balão e ao expirar, Uhum. esvaziar o balão. E, portanto, muitas vezes eu também noto que eu própria, no treino, tenho que estar mesmo muito concentrada na respiração para não fazer os exercícios errados. E como ainda estou também a recuperar da minha diástase, ainda mais cuidados eu tenho que ter, porque eu sinto isso e eu muitas vezes estou a treinar e ponho a mão na barriga para ter consciência corporal, para me ajudar a ter Uhum. consciência. E através da mão na barriga consigo perceber que não estou a respirar bem ou que não estou a fazer aquele exercício bem, porque estou a sentir já o Sim. tal biquinho na barriga que tu falaste no início. É porque muitas vezes elas dizem, Sofia, mas eu estou a fazer força. Só que a força é para baixo e para fora. E deve ser o contrário, deve ser para cima e para cima e para dentro. Portanto, Para dentro. e aí nós temos que ir buscar pavimento pélvico. Portanto, toda a musculatura de pavimento pélvico deve subir e contrair, que é uma das dificuldades também que as mulheres têm, não é? Em perceber como é que isso funciona. E, portanto, essa parte lá está. E aí temos que ir buscar a consciência corporal. Não é só a força, mas é perceber, ok, que músculo é que eu tenho que acionar. E de início tenho que estar muito atentas a isso, é como tu dizes, né? A pessoa tem que estar muito concentrada. Depois acaba por ser fluido, acaba por já ser natural com a respiração. Pronto, portanto, basicamente é isto. Temos outro mito, estava-me aqui assim a lembrar, temos outro mito que é pensarem que têm que treinar muito. Uhum. Têm que treinar muito. Tem que treinar Se bem. calhar, se calhar têm que treinar muito, muito, muito tempo, muitas horas, e não, porque os exercícios específicos, se fizerem bem feitos, e no meu programa as aulas têm 15, 20 minutos, algumas têm um bocadinho mais, mas aqueles 15, 20 minutos são os suficientes, porque é muito específico e consegue-se resultados muito bons a fazer esse tipo de treino. Portanto, não é preciso a pessoa ter muito tempo disponível, porque eu sei que as mães é difícil, não é? Ter esse tempo. Portanto, conseguirem ter 20 minutinhos, 2, 3 vezes por semana é o suficiente para terem resultados. E há alguns exercícios, eu não sei se há, mas há alguns exercícios que se possam fazer enquanto estamos a fazer outra coisa. Eu imagino, por exemplo, eu costumo dizer que eu trabalho muito o meu pavimento pélvico desde sempre, porque fui atleta de cama elástica e ensinaram-me na altura a fazer isso. Uhum. E eu, quando está vermelho, nos semáforos, por exemplo, é o momento em que eu me lembro de fazer isso. E é a coisa mais simples, não é? Eu não tenho que tirar tempo nenhum da minha vida para trabalhar o meu pavimento pélvico. Eu estou no semáforo à espera que o vermelho passe a verde e estou ali a fazer os exercícios. Desde sempre que faço isto, e na gravidez ainda mais e no pós-parto também. Mas há algum exercício que possamos dar às mães, e estamos a falar depois de mulheres que já Sim. são mais de mãe há mais tempo, para treinar e introduzir isto na rotina? Olha, então é assim, primeiro falando disso do pavimento pélvico, estavas a dizer, a maior parte das mulheres que eu apanho e que a minha fisioterapeuta pélvica que acompanha as minhas alunas também apanha, têm o pavimento pélvico, o períneo, muito contraído. Portanto, é exatamente o contrário. Elas precisam de aprender a relaxar essa musculatura. Porque quando eu lhes peço para contrair por causa da ativação, elas não conseguem ter poder de contração porque o músculo não relaxa na totalidade. Estamos muito contraídas. Porquê? Porque passamos muito tempo sentadas, as nossas profissões agora são diferentes, portanto o pavimento pélvico é o que suporta todo o peso do nosso tronco, é essa musculatura e nós estamos sentadas, ele está sempre contraído para suportar e os movimentos, ou então estamos em pé muito tempo paradas, há muito stress, as mães estão muito em stress e na correria do dia-a-dia, então a maior parte... Isto também nos vai levar a outras questões depois, e já estamos a fugir da diástase, mas a outras Sim, questões relacionadas com dor e mesmo em atividade sexual sim, relacionadas com dor ou com alguma alteração a urinar, por exemplo, não é? exatamente. E muitas vezes é porque o pavimento pélvico está muito contraído, não conseguem relaxar, Contraturas. ok? Então, a maior parte é exatamente o contrário. Portanto, temos de ter cuidado com essa situação de fazer uns Kegels, que é esses movimentos de contrair e relaxar, porque não é necessário. E na ativação abdominal não é isso que se faz. Muitas vezes elas baralham um bocadinho e pensam que é isso. Então, tem que ter cuidado com isso. Agora, em termos de exercícios, para o dia-a-dia, a única coisa que eu digo é manter uma boa postura. Manter uma boa postura.
Porque eu faço esse teste e elas ficam tipo, adoro que eu faço isso normalmente quando faço os lives ou quando estou Toda com a uma gente se aluna estica. intensiva faço esse teste. Que é assim, e quem estiver a ouvir depois pode fazer esse teste. Se nós quisermos nos manter numa postura mais ereta, e não é preciso a gente contrair os ombros para trás, não é preciso nós contrairmos barriga, não é nada disso, é só mantermos mais direitinhas. Se nós nos quisermos manter mais direitinhas e quem quiser tentar fazer em pé vê perfeitamente isso, nós não conseguimos relaxar a barriga e manter a postura ereta. Não é possível. Porquê? Porque os músculos abdominais, eles são posturais também. Então, quando nós mantemos essa postura mais direitinha, eles contraem automaticamente. Eles têm essa função. Sem nós querermos, eles próprios contraem. Nosso transverso, eles contraem. Então, nós mantemos essa postura, sabemos que eles, inconscientemente, nós já estamos a trabalhar um bocadinho esses músculos mais internos, que são posturais. Se eu quiser estar direita e quiser relaxar a barriga, eu vou perder sempre um bocadinho de altura. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Okay? Então, se conseguirem manter uma boa postura, estão a trabalhar abdominal, sem fazer qualquer exercício. Podem pôr lembretes ao longo do dia, não é? No telemóvel, a trabalhar na secretária, de repente toca assim, e nós, opa, tica, passar um bocadinho, já estamos nós aqui. Toca a campainha, lá vamos nós outra vez a endireitar. Mas sim. É verdade. É giro, mas é assim que funciona. Então, e eu às vezes tiro uma fotografia antes e depois, tiro uma fotografia antes, depois explico isto à aluna, faço ela ficar na posição, mas relaxada, ou seja, uma posição ereta, mas relaxada, não é estar ali como se a gente engolisse um garfo, não é isso? Exato. E tiro a fotografia novamente e a barriga reduz imenso. Portanto, sem ela estar a contrair a barriga. É só pela parte inconsciente dos músculos, os músculos têm que contrair, portanto, e isso já ajuda bastante. Pois, já nos faz ativar pelo menos o músculo que está a fazer o trabalho sozinho, não é? Se estiver ativo, se for recrutado. Estou a adorar. Estou a aprender muito. Eu tinha aqui uma pergunta para ti, que era esta ser possível minimizar os impactos do passado, assim, tantos anos após o parto, mas já nos disseste que sim, que é um dos mitos, não é? Que toda a gente acha que não, e que sim. O que é que nós podemos fazer então para isso? Para tratar, procurar há especialistas, onde é que as pessoas podem ir estamos a falar, por exemplo, de ti, elas podem procurar-te a ti e fazer o teu programa, não é? Tens um programa de acompanhamento, mas mulheres, por exemplo, que não se sintam confortáveis com esta vertente online, quem é que podem procurar? Pronto, eu faço presencial só na minha zona, margem sul e Grande Lisboa, faço presencial, não é? Pronto, ao domicílio. Portanto, eu vou ao domicílio e faço presencial. O que acontece é, às vezes, quem não quer o online, que as pessoas, isso também é um mito, porque acham que não funciona ou não se vão dar bem. E eu adoro quando elas, principalmente, dizem que não gostam de treinar e entram no programa online e ficam a querer treinar depois e querem continuar. Portanto, isso ainda é o mais giro. Mas eu não gosto, nunca treinei. E ficam a adorar. Portanto, primeiro acho que as pessoas têm um bocadinho receio de estarem abandonadas no online. Não é? O que não acontece no meu programa, porque têm acompanhamento, eu estou com elas, portanto não estão de todo, olha, toma lá a aula e faz sozinha, não é assim que funciona. Depois, o que acontece é, às vezes eu tenho pessoas do Norte, do Algarve, de outras zonas, que me perguntam, e eu indico um profissional que tenha tirado a minha formação. Portanto, a formação é certificada pelo Instituto de Desporto de Portugal e quem eu acho que trabalha muito bem na área, então eu passo para esses profissionais. De resto, não consigo indicar ninguém porque é algo muito específico e, sinceramente, eu sei de alguns... Lá está. Não pode ser, não podemos dizer assim, olha, vou à minha ginecologista ou ao meu ginecologista. Não é isto, não é? Sim, é que é assim, eu conheço, vá lá, cá em Portugal, mais duas profissionais que trabalham nesta área, que também estão... Mas há uma coisa que isso também a pessoa deve ver, procurem quem mostra resultados. E eu não vejo elas mostrarem resultados. Resultados, o antes e o depois, terem testemunhos, terem as pessoas a falar como é que correu.
E como não me vejo, não posso dizer, olha, ok, vai para aquela profissional, então prefiro enviar para quem tirou a formação comigo, porque sei que a base é a mesma. Pronto. Portanto, e Claro. isso é uma coisa que a pessoa deve ver, é procurar quem mostre resultados, mesmo, para ter a certeza, quase a certeza absoluta que o programa resulta, não é? Porque senão estamos a investir em algo que é um investimento sempre e que depois pode não ter resultados. Portanto, e eu já tive muitas alunas que vieram de outras profissionais e que investiram muito noutros programas e que depois acabaram por vir fazer comigo. Portanto, temos também de ter esse cuidado. Sofia, e estamos a falar de mulheres sem tempo, que já foram mães há muito tempo, ou então que foram mães agora e que também não têm tempo, porque têm os bebés para cuidar. Falaste dos 15 minutos, 15, 20 minutos diários, falaste em Não, diários, é? duas, três vezes por semana, não é preciso ser diários. Ok. Que complementos é que as mulheres também podem fazer para ajudar aos treinos, outros treinos, algo, porque muitas vezes nós trabalhamos em multidisciplinar, ok? Multidisciplinar, Exato. ajuda, não é? Quem é que É devemos assim, procurar também para complementar? sim, é assim. Eu no meu programa tenho a fisioterapeuta pélvica e a parte da nutrição. Isso tem que estar sempre incluído. Eu acho que o mais importante não é fazer outros exercícios. Eu nem recomendo. Eu prefiro que quem esteja comigo esteja só a fazer comigo. E há muitas que fazem treino no ginásio. Eu não prefiro que não façam, pelo menos durante aquele programa, porque depois nós não sabemos se correu mal. Porque elas não fizeram as minhas aulas, só se correu mal porque estiveram a fazer alguma coisa contraindicada no ginásio. Portanto, eu prefiro que não façam mais nada a não ser aquilo. O mais importante é colocar o intestino a funcionar bem. Ok? Isto é chave, é importantíssimo. Aliás, eu vou fazer agora um evento online em julho e vou falar disso, saúde intestinal. Se o intestino não estiver a funcionar bem, até porque o movimento peristáltico do intestino é prejudicado com a diástase. Nós não temos suporte muscular, o intestino não funciona corretamente e normalmente a maior parte tem obstipação. Então nós temos que colocar esse intestino a funcionar bem, porque senão vai acumular fezes, vai piorar imenso a diástase, porque a Vai haver barriga mais vai, pressão. exato, mais projeção e os músculos vão cada vez ficar mais relaxados, porque têm que relaxar para dar espaço Dá espaço. para o intestino. Então, Uhum. para mim, o essencial é isso, é colocar aquele intestino a funcionar bem. E isso tem que ser com uma alimentação anti-inflamatória, pronto, e evitar alguns alimentos que nós sabemos que inflamam, e pronto, ter esses cuidados assim básicos, uma boa hidratação. Portanto, isso é o principal. Com isso, já é Não fazia 50% do ideia. trabalho feito. Não fazia ideia. Mesmo interessante. Claro que tem toda a relação, como é óbvio, não é? Sem dúvida. E lá está. Por isso é que nós quisemos trazer este tema também para aqui, porque há muitas coisas. Nós primeiro somos um ser tão completo e que se complementa tanto de tal forma que realmente não há uma coisa que nós consigamos fazer sozinha sem a outra, não é? Temos sempre que Uhum. fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, e sim, faz mesmo sentido nós termos que trabalhar isto e que a maior parte das pessoas não sabe. E felizmente há especialistas para isto, não é? Porque nós muitas vezes achamos que, pronto, olha, fui mãe, a minha barriga ficou assim porque pronto, é normal. E não é. É uma patologia. De antes era normal, não é? Porque antes a gente não ouvia as Pois. nossas avós nem mães falarem destas coisas, mas agora, claro que ligamos mais a esta parte da imagem e da estética e incomoda-nos. E, portanto, se incomoda, eu acho que a pessoa tem todo o direito de se sentir bem e de fazer aquilo que esteja ao seu alcance para se sentir bem. Portanto, qualquer Uhum. mulher tem esse direito. Sem dúvida. Mesmo a nível funcional, e eu posso falar aqui da minha experiência, eu tive momentos em que me custava sair do carro. O Uhum, movimento, não é? De conseguirmos levantar-nos, nós precisamos do nosso abdominal, até se forem carros mais baixos e tudo. Eu tinha uhum. momentos de sair do carro, sair do sofá, um sofá que seja assim mais molinho. Eu já precisei de ajuda para me levantar, no pós-parto imediato, para me levantar por causa da diástase, não é?
Isto também afeta muito a nossa Sim. funcionalidade e o nosso dia a dia não é só pela Quando estética, há eu esses acho. movimentos é quando nós notamos a barriga a sair, ali dentro. Exato. Não é mesmo só pela estética, é pela função também que isto nos permite Sim, ter, pela agilidade que nós conseguimos ter, pela vida com maior qualidade, não só a nível estético, porque é óbvio que toda a gente gosta de olhar ao espelho e ser mais bonita, ou mais, dependendo dos padrões que gosta de seguir, isso ser mais gordinha, mais magrinha é indiferente, mas estamos a falar de funcionalidade, não é? Estamos a falar de uma coisa que é nós conseguirmos levantar-nos de um sofá sozinhas ou não, muitas sim. vezes. Não é, uma diástase não é um processo de fitness. Muita gente pensa que é Sim, não é. É um processo de reabilitação de uma patologia. E, portanto, não sim. é algo de. É como nós quando temos uma Não é tendinite, estética, é saúde. não é estético. Portanto, porque causa muita coisa, patologias de pavimento pélvico, dores de costas, portanto, há ali uma série de coisas que vai causar e, portanto, claro que nós queremos ver a barriga definida, não é? Claro, Linda e maravilhosa, e ficam, mas muitas vezes é também toda a parte de saúde, essa parte é muito importante. exatamente. Nós termos o nosso suporte e o nosso core forte é meio caminho andado para nós termos muito mais qualidade de vida em tudo, não é? Conseguirmos suportar mesmo o nosso próprio peso. Exatamente. E fazemos outras coisas, Sim, sim, sentirem-se bem, exatamente. com o companheiro, que é muito importante. Eu falo muito Sim, disto com elas, na parte sexual, não se andarem a esconder, têm vergonha de sim. mostrar o corpo, não é? Depois a tal parte da dor a nível sexual, porque também tem a ver. Então, tudo isso interfere, muda muito a autoestima da mulher. Muda Uhum. mesmo muito, em vários fatores. E muitas de nós não temos noção que podemos mudar isto com relativamente pouco esforço. E uma coisa que eu não te perguntei é: há algum tempo específico? Por exemplo, o teu programa tem um tempo específico, Tá? mas Tem não três, sim, 3 meses? tem três Não meses. há, Se for o mais completo, é 3 meses. ok. Por exemplo, aquelas diástases mais largas e profundas, depende muito do empenho e depende da resposta do corpo também, não é? Já disseste tu, depende muito do empenho. Eu, eu sei que eu sou Porque às terapeuta. vezes, porque olha, às vezes quem tem uma diástase mais severa tem mais resultados e consegue recuperar mais rapidamente porque está muito mais focado, o seu propósito é muito Prometida. maior do que quem tem diástases mais pequeninas. Sim. Portanto, e quem tem mais filhos também de repente consegue resultados muito melhores e quem tem menos filhos e que se queixa que não tem tempo, não consegue. Portanto, temos assim uns fenómenos que é explicado porque o propósito da pessoa é muito maior, porque a pessoa já Prioridades. percebeu tem que se pôr, exatamente, tem que se pôr em primeiro lugar e a partir daí não há nada que a pare. Uhum. Portanto, os 3 meses é o programa mais completo, mas eu tenho um desafio de 21 dias em que elas veem resultados muito bons em 21 dias. Claro que uma diástase severa não vai ficar bem em 21 dias, tem que depois haver uma continuidade, mas em 21 dias consegue-se ver muito, muito bons resultados. Agora, eu não posso fazer por ninguém, tem que ser elas a fazer. Tem que ser cada uma, tem que fazer a sua parte, tem que ter esse compromisso, Exato. sabes? E atualmente as pessoas custa-lhes muito ter compromissos. É um bocadinho difícil, portanto, acho que O vai mais nosso, por aí. o nosso primeiro tema de podcast foi exatamente esse. Eu também falei contigo em off, que foi nós temos mesmo que saber priorizar em certos momentos da nossa vida muita coisa, inclusive priorizar-nos a nós. Sabermos que Uhum. nós podemos ser prioridade. Não é preciso sermos sempre, se bem que eu acho que devemos ser sempre, não é? Mas quem tem filhos sabe que uma mãe não consegue sempre priorizar-se, a maior parte das vezes até prioriza os filhos. Mas se nós tivermos na cabeça que nós temos que nos priorizar, a nossa vida vai rolar muito melhor porque nós estamos a fazer algo por nós que depois se desenrola e se reflete completamente em quem está à nossa volta, não é? E esta priorização da nossa saúde, do nosso bem-estar, seja físico, seja emocional, seja mesmo a nível estético ou funcional, eu acho que é aqui a chave e o comprometimento tem que existir, não é? Porque obviamente que ninguém faz milagres e tu podes ter o melhor programa do mundo. Se aquela pessoa estiver Sim, deitada no sofá, espera que o programa resulte,
Exato. Não há milagres, não é? Mas olha, deixa-me só deixar aqui uma frase para quem estiver a ouvir, assim, para nós finalizarmos, que é nós quando nos priorizamos, que deve ser sempre, estavas a dizer, às vezes não é sempre, não é? Deve ser sempre, porque nós quando nos priorizamos, estamos a priorizar os nossos filhos. Nós é que não pensamos dessa forma. E eu trabalho muito esta parte do desenvolvimento pessoal com elas, da mentalidade, porque se aquelas cabeças não mudam, o corpo não muda. E essa parte é, a partir do momento que eu me estou a priorizar, eu falo por mim, eu faço isso em pequenas coisas. Se eu me sinto bem comigo, eu estou mais leve, eu estou mais disposta, eu tenho muito mais paciência com os meus filhos. Muito mais, eu estou muito mais bem disposta com eles, eu brinco muito mais, eu tenho uma interação completamente diferente com eles do que se eu estiver saturada e estiver cansada e não tiver tempo para mim. E com Portanto, aquela eu culpa de eu devia ter olhado para mim e não olhei, e agora estou frustrada porque não trato de mim, só trato dos outros, não é? Eu Portanto, acho eu que isso muda quando me tudo. coloco em primeiro lugar, eu às vezes eu digo, desafia-te a ser egoísta. Uhum. Desafia-te, porque quando te colocas em primeiro lugar, não estás a esquecer das outras pessoas. As outras pessoas Estás-te a todas lembrar à de tua ti. volta vão beneficiar com isso, vão beneficiar com o teu bem-estar. E enquanto elas não percebem isto, que às vezes não é assim tão fácil, nós temos ali que dar umas marteladas, mas quando começam a perceber isso, as coisas mudam completamente. E portanto, pronto, acho que isso é a base para conseguirem fazer qualquer transformação. Também acho que sim, concordo plenamente. Acho que começa tudo pela nossa cabeça e pela nossa permissão para ser, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e olhar para nós. Olha, e terminamos. Sofia, adorei. Espero que toda a gente do Obrigada. outro lado também tenha gostado e que tenha sido realmente um podcast que acrescentou e que vá fazer com que as pessoas saiam do sofá e se ponham a fazer exercícios, que vão fazer uma avaliação, que percebam, seja com que idade for, nós podemos recuperar, nós podemos conseguir ter uma vida melhor e ter uma qualidade de vida melhor. E se tivermos diástases, então toca a cuidar dessas diástases. Vão ao Instagram da Sofia, sigam a Sofia, porque a Sofia dá muitas dicas, partilha muitos conteúdos muito interessantes e vejam também o programa da Sofia. E eu agora depois quero receber feedbacks de toda a gente, das barriguinhas, six-pack. Não, mas agora estava a brincar, six-pack não é preciso, porque eu também depois vocês vão cobrar o six-pack, eu não vou ter, portanto é melhor não pedir isso. Mas quero muito saber se vocês foram ver, se sabem e se descobriram que realmente após estes anos todos têm diástase e quero saber se vão começar a tratá-la e a cuidar de vocês. Sofia, quanto a ti, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Bruna. Espero que tenham gostado, que seja mesmo útil para todas. Beijinho, obrigada. Eu adorei, acho que toda a gente que vai ouvir vai adorar mesmo também. Um beijinho muito grande e até ao próximo episódio.